as ondas estacionárias. As ondas estacionárias, elas vão estar relacionadas com instrumentos musicais. Por quê? Quando a gente começa a estudar ondas, a gente aprende que a produção de uma onda está ligada com uma perturbação. Então, uma fonte vai produzir uma vibração, vai produzir uma perturbação no meio. Essa perturbação, ela vai se propagando ao longo desse meio, transmitindo energia, transmitindo uma informação e não transmitindo matéria. No caso das ondas estacionárias, a gente vai continuar com essa ideia de que uma onda ela vai transmitir energia, ela vai propagar energia e não vai propagar matéria, só que as ondas estacionárias elas vão surgir quando a gente tiver um meio que vai vibrar, por exemplo, uma corda que está com as duas extremidades presas. Então, um violão, por exemplo, ele vai ter ali a formação de ondas estacionárias em suas cordas. A gente no violão tem cordas que estão presas nas duas extremidades e ao tocar o violão, aquela corda ela vai vibrar, né? Ao perturbar aquele meio, vai provocar uma perturbação, uma onda que vai se propagar. Só que as extremidades elas estão presas, então aquela onda ela está limitada ao comprimento daquela corda e ela vai ficar vibrando ali e vai produzir um efeito de superposição de ondas. Como as duas extremidades estão presas, estão fixas, aquela corda ela vai vibrar entre esses dois pontos, né, esses dois extremos, e o que vai acontecer? A formação de mais de uma onda, e como elas estão limitadas, vai acontecer o efeito de superposição de ondas. Então, no caso de uma corda fixa, pelas extremidades, a superposição de ondas incidentes com ondas refletidas idênticas, então ondas que têm mesma amplitude, mesma frequência, mesma velocidade, mesmo comprimento de onda, mas se propagam em sentidos opostos, vão provocar essa formação de padrões de superposições com interferência construtiva e destrutiva. Então vai formar um tipo de interferência que vai ser chamada de onda estacionária. Então uma onda estacionária é um padrão de interferência quando o meio que vibra está fixo nas duas extremidades. O funcionamento de instrumentos de corda ele vai estar totalmente relacionado com essas ondas estacionárias. Violão, violino, cavaquinho, todo tipo de instrumento de corda. Como vai funcionar essas ondas estacionárias então? Como eu falei, como a corda ela está fixa nas duas extremidades, essa onda, ao se propagar ao longo do comprimento dessa corda, então vamos considerar que o comprimento da corda é igual a L. Essas ondas, esse padrão de interferência, vai formar regiões que a gente vai chamar de nó. Então, esses pontos aqui, ó, no caso dessa primeira aqui, os extremos, e à medida que essas interferências vão acontecendo, a gente vai tendo a formação de vários nós, esse ponto aqui, chamado de nó, né, é o ponto onde não há vibração, onde a gente tem uma interferência destrutiva, onde a amplitude da onda vai a zero. Então, a gente vai ter regiões de interferência destrutiva, chamada de nó, e a gente vai ter pontos onde a interferência vai ser construtiva, a amplitude vai ser igual a 2 vezes a amplitude, que a gente vai chamar de ventre. No ventre, a amplitude dessa onda vai ser igual a 2 vezes a amplitude. Então, no ventre, a gente vai ter uma onda com amplitude 2 vezes maior. E no ponto de nó, a gente vai ter um ponto onde a amplitude é zero, onde a corda não vibra. À medida que vai ocorrendo essas interferências, a gente vai tendo então padrões de ventre e nó, e a quantidade de nó e ventre na onda estacionária vai nos dar uma classificação chamada de harmônicos. Esses harmônicos é que vai, por exemplo, nos ajudar a definir a frequência de vibração dessa onda e, no caso de instrumentos musicais, vai estar relacionado com as notas musicais, com a formação
desses padrões de notas musicais. E a forma dessa onda vai estar ligada com o timbre. Lembra lá que a forma de onda vai nos dar o timbre do som. Então, esses padrões das ondas estacionárias vão nos ajudar a diferenciar os sons dos instrumentos musicais. Por isso que, dependendo do tipo de instrumento, a gente tem a produção de um som diferente. Porque vai estar relacionado com o timbre, com a forma da onda e com esses padrões de ondas estacionárias. Se a gente tem 2 nós, 3 nós, a quantidade de nós e de ventres formados vão me dar um número de harmônicos. Esses harmônicos, então, como eles dependem do número de nó e de ventre, nesse primeiro desenho aqui, a gente tem o que a gente chama de primeiro harmônico, onde a gente tem a formação de um ventre, ó, a gente tem um ventre, uma região onde a amplitude é dobrada, e 2 nós, os extremos da corda, o padrão onde a corda não vibra. O segundo aqui, a gente vai ter o segundo harmônico, quando a gente tem a formação, ó, de 2 ventres, nesse caso 2 ventres, 3 nós. A gente tem os nós dos extremos e a formação de um nó no meio. O terceiro aqui, que vai ter 3 ventres e 4 nós, vai nos dar o terceiro harmônico e assim por diante. A gente pode ter N número de harmônicos, tá? 3, 4, 5 e assim por diante. Depende do comprimento da corda. A gente vai classificar então esses números de harmônicos a partir desse número de ventres formados, né? Desses padrões formados. E a gente vai conseguir também determinar o comprimento de onda. A distância entre 2 nós ou 2 ventres vai nos dar meio comprimento de onda. Então, comprimento de onda sobre 2. Então, essa distância entre 2 ventres ou 2 nós é meio comprimento de onda. Porque a gente aprende que o comprimento de onda é a distância entre 2 cristas ou 2 vales, ou uma crista e um vale. Portanto, essa distância aqui, ó, é justamente metade do comprimento de onda. Então, o comprimento de onda ele vai estar relacionado com a distância entre os nós ou entre 2 ventres e com o comprimento da corda. Disso aqui a gente pode chegar à conclusão que o comprimento de onda, no caso da onda estacionária, vai ser 2 vezes o comprimento da corda. Isso aqui vai nos ajudar a definir esses padrões de harmônicos que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas é importante a gente saber sobre a onda estacionária que essa onda ela não vai propagar energia. Por conta desses extremos serem fixos, o que vai ocorrer? Os nós eles não vão vibrar, vão ser pontos de interferência destrutiva. A energia dessa onda, então, dessa vibração, ela vai ficar confinada entre o ventre, entre os ventres formados pelos padrões de harmônicos. Então, como essa energia ela não vai ser propagada, o que vai acontecer? Essa energia que vai estar contida nos ventres formados pelos harmônicos vai ser transferida para o ar. Essa energia transferida para o ar, então essa vibração transferida para o ar, é o que vai produzir a onda sonora. É por isso que a gente escuta o som ali formado pela vibração da corda dos instrumentos musicais. Porque essa energia contida no ventre da vibração na corda vai ser transferida para o ar e vai ser então propagada como uma onda sonora. Então é assim que ocorre a formação do som de instrumentos de corda. Como vai funcionar então a classificação desses harmônicos? A gente já viu que o comprimento de onda vai ser 2 vezes o comprimento da corda, vai poder ser definido como a distância entre 2 nós, então a distância entre 2 nós vai nos dar metade do comprimento de onda. E a gente tem que lembrar que a velocidade de propagação de uma onda é o comprimento de onda vezes a frequência. Então, a vibração de frequência dessa onda vai ser velocidade sobre comprimento de onda. Isso aqui, essa frequência vai depender do número de harmônicos, do número de ventres que a gente vai conseguir formar entre os extremos das cordas. Portanto, olha só o que vai acontecer. Se a frequência é a velocidade
de propagação da onda sobre o comprimento de onda, e a gente viu que esse comprimento de onda é 2 vezes o comprimento da corda, a gente pode escrever que essa frequência é o número de harmônicos, o número de ventres formados, né? Vezes a velocidade. No lugar do comprimento de onda, a gente substitui por 2 vezes o comprimento da corda. Então, a frequência dessa onda estacionária vai depender do número de harmônicos, da velocidade de propagação e do comprimento da corda. No primeiro harmônico, a gente vai ter que o comprimento da corda vai nos dar metade do comprimento de onda. O comprimento de onda, então, vai ser 2 vezes o comprimento da corda. E a frequência de propagação, a frequência vai ser a velocidade sobre 2 vezes o comprimento da corda. Já que esse Nzinho aqui, que é o número de harmônicos, vai ser igual a 1. Então, a gente está multiplicando isso tudo por 1. Primeiro harmônico. Segundo harmônico, a gente vai multiplicar isso tudo aqui por 2, ó, número de harmônicos. Então, vai ficar o comprimento da corda 2 vezes comprimento de onda sobre 2. Comprimento de onda, 2 vezes o comprimento da corda sobre 2. A frequência, 2 vezes a velocidade sobre 2 vezes o comprimento da corda. Então, a gente vai multiplicando pelo número de harmônicos. Terceiro harmônico, 3 vezes comprimento de onda sobre 2 vai me dar o comprimento da corda. 2 vezes o comprimento da corda sobre 3 vai me dar comprimento de onda, ó. E a frequência, 3 vezes a velocidade sobre 2 vezes o comprimento da corda. Então, a gente vai multiplicando pelo número de harmônicos, o que nos dá essa regrinha geral aqui, ó. Para N número de harmônicos, a gente vai ter comprimento da corda igual a N vezes comprimento de onda sobre 2, comprimento de onda igual a 2 vezes o comprimento da corda vezes o número de harmônicos, e a frequência, o número de harmônicos, multiplicado pela velocidade sobre 2 vezes o comprimento da corda. Então, a partir dessa ideia de ondas estacionárias, a gente consegue compreender o funcionamento de instrumentos musicais de corda.